Já ouviram aquela frase que diz: quando a boca não fala, o corpo padece? É muito comum a gente ouvir isso, tá? E dentro da psicanálise, nós sabemos que aquilo que não foi simbolizado, que não foi dito, ele vai ser registrado no corpo. Mas tem uma questão importante que vai interferir na técnica em que nós vamos utilizar, quando esse adoecimento ele está relacionado à psicossomática ou quando ele está relacionado a uma conversão histérica. Quais seriam as duas diferenças e quais técnicas nós poderíamos utilizar? Para isso é preciso entender, sim, quais são as diferenças que existem dentro desse processo. Então, primeiro, vou tentar explicar o que seria uma convenção histérica. Nós sabemos que tem o recalcado, aquilo que eu não consigo colocar para fora, aquilo que me foi proibido, censurado. Essa censura, aquele modo de falar, de agir, de me comportar que foi censurado, como tem essa barreira do recalque, eu não vou poder mais verbalizar. Então, uma convenção histérica é o recalcado manifestado no corpo. São os meus sentimentos que eu identifico. Eu sei quais são, mas eu não posso falar porque me foi proibido. Por exemplo, eu tenho raiva de alguém, mas foi dito para mim que raiva é errado, que raiva, eu não posso sentir raiva de ninguém, que eu tenho que ser aquela criança boazinha. Então, aquele meu sentimento de raiva, ele vem para o meu corpo e ele vai estourar em algum órgão meu. No adoecimento psicossomático, não tem a ver mais com o recalque. Não é mais aquele sentimento proibido em que eu vou não poder externalizar, que eu vou ter dificuldade de comentar, de falar. É um sentimento não identificado, não simbolizado. É algo que eu sinto, mas eu não consigo ainda nem construir numa representação de palavras. Talvez ele esteja ainda numa representação de coisas, está muito ligada ao afeto, mas eu não consigo identificar. A psicossomática, ele vem justamente nesse registro dos afetos. É quando lá no início, na fase bem primária, na fase do infante, não foi dado à criança essa percepção e não foi ensinado a ela a verbalizar os seus sentimentos. Então eu tenho algo, eu sinto algo e esse algo eu não consigo identificar e volta para o meu corpo. Por que é tão importante entender essa diferença? Porque ele vai agir diretamente na técnica. Como eu vou usar uma técnica para uma convenção histérica e como eu vou utilizar uma outra técnica para a psicossomática. Na convenção histérica, trabalhando com recalque, nós vamos trabalhar a resistência, nós vamos trabalhar essa liberdade, esse momento de um paciente poder falar, se expressar. Vai estar muito preso aí a questão da transferência. Nós vamos trabalhar muito com essa questão da transferência, dele poder repetir aquela censura e se libertar disso, poder verbalizar diante daquele sujeito suposto saber. No processo do sentimento psicossomático, do adoecimento psicossomático, nós vamos agir diferentemente. No adoecimento psicossomático, nós vamos secretariar. É totalmente diferente. Eu não vou mais trabalhar com resistência, eu não vou mais trabalhar no sentido de transferência, de poder fazer com que aquele outro consiga falar para mim, repetindo, as situações da infância. Mas eu vou me colocar naquela posição materna, naquela função materna de auxiliar, ajudar a ele entender esses afetos e poder verbalizar, nomear, simbolizar. É a simbolização que é preciso ser trabalhado dentro do setting psicanalítico.